nossa página, né? Desse livrinho, Agenda Cristã, e a mensagem da noite é: sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento, ministrará consolação. Na furna da ignorância, fará esclarecimento. No castelo do prazer, ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime, sustará quedas. No carro do abuso, exemplificará sobriedade. Na toca das trevas, acenderá luz. No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade, dispensará o bem. No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Então, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Todos sejamos bem-vindos hoje nessa reunião de estudos, né? Mais essa reunião de estudos, a terapia do passe. Claro que participamos através de nossos pensamentos, em razão das circunstâncias, mas ainda assim, e principalmente somos agora convidados a tranquilizar nossas mentes e nossos corações, a fim de que possamos permitir que se aproximem de nós nossos companheiros do plano espiritual, nossos guias, mentores, os trabalhadores de nossa casa, o Grupo Espírito Maria Madalena, que certamente mais essa noite é cerca de nós, nos envolvendo com vibrações de paz, de luz e de amor. E para que nesse momento possamos juntos unir os nossos pensamentos e elevar ao alto a rogativa que fazemos sempre, que nos reunimos em nome dele, Jesus, nosso Mestre, para dizer a ele: louvado seja, Senhor, o teu nome no reino do Pai Celestial. Vem, Senhor, mais essa noite nos envolver em seus braços fraternos, abençoando nosso objetivo de buscarmos dilatar um pouco mais a nossa compreensão da lei de Deus, através do estudo do Consolador. Abençoa, Senhor, hoje nosso irmão Daniel Oliveira, que, para nossa felicidade, aceitou nosso convite, hoje nos trará o estudo. A todos que aqui estamos, aqueles que estão ligados a nós, pelos meios virtuais, pelos pensamentos, aqueles que querem estar não poderão estar, que todos hoje, Senhor, possamos nos sentir verdadeiramente envolvidos pelo teu amor e que possamos, Senhor, bem aproveitar esse momento, que possa se dilatar nossas sensações, nossos sentidos, para que possamos bem aprender a mensagem que hoje receberemos. E que possamos, Senhor, verdadeiramente, mais essa noite, nos sentirmos as ovelhas do teu rebanho, Senhor, seguindo teus passos. Que possa ser assim, amado Mestre, com as graças de Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Então, sem mais delongas, nosso irmão Daniel Oliveira tem a palavra. Fique à vontade, irmão. Muito obrigado, meu amigo, amigas e amigos do Grupo Espírita Maria Madalena, que de forma sempre tão carinhosa e gentil nos convida a estar aqui em postura de serviço, em postura de estudo em conjunto, em postura de convivência fraterna, por que não dizer, mesmo que remotamente, temos essa valiosa oportunidade de conviver fraternalmente. Como já foi dito, meu nome é Daniel, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, do bairro Olaria, aqui no nosso município do Rio de Janeiro. Hoje, com muita gratidão e felicidade, fui convidado para falar de 4 perguntas do Livro dos Espíritos, as questões 247 a 250 da citada obra, a primeira obra fundamental codificada pelo nosso irmão Allan Kardec. E aí, antes de nós falarmos propriamente dessas questões, eu gostaria de fazer algo que eu acho importante, que é uma fundamentação para esse tema, criar subsídios de fundamentos teóricos para que nós melhor entendamos
as questões que nós iremos abordar. Qual é a proposta do nosso estudo dessa noite? Qual a minha sugestão de roteiro de estudo dessa noite? Nós fazemos, então, essa fundamentação, né? Falaremos sobre alguns fundamentos doutrinários e depois leremos as questões, não completamente, mas o teor principal dessas questões e analisaremos. Não leremos muito, até para que não fique enfadonho, cansativo, mas leremos um pouquinho e vamos analisando, questão a questão, para que tenhamos uma boa compreensão e fique um estudo minimamente agradável e interessante. Então, eu gostaria, antes de começar a fundamentação teórica, como já dito, eu gostaria também de dizer o seguinte: a todos vocês que quiserem se colocar, quiserem comentar, fazer perguntas, tirar dúvidas durante o nosso estudo, fiquem à vontade, podem pedir a palavra, e aí a gente vai construindo algo que pode ser uma oportunidade muito valiosa, que é um estudo em conjunto, ok? Então, companheiras e companheiros, gostaria de, antes, dizer que, enquanto livro, ou melhor, o Livro dos Espíritos, ou seja, enquanto obra doutrinária primeira do Espiritismo, ou seja, ainda, enquanto primeira obra fundamental codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, nós hoje temos a oportunidade de mergulhar, apesar de ser em apenas 4 questões, e apesar de ser uma parcela pequena do conteúdo desse livro, a gente tem a oportunidade de mergulhar numa parte do livro muito interessante, muito interessante. A gente vai ler 4 questões que estão contidas na chamada segunda parte do livro. Essa segunda parte trata da vida espírita ou espiritual, se nós quisermos essa tradução, ou ainda, melhor, do mundo espírita ou espiritual, ou ainda do mundo dos espíritos. E dentro da segunda parte, a gente vai mergulhar no capítulo 6, que trata da vida espírita, ou seja, as questões que nós leremos hoje têm a ver com a nossa vida enquanto espíritos desencarnados, enquanto espíritos vivendo novamente no mundo espiritual. E mais especificamente, a gente vai tratar de um item, de questões contidas num item do capítulo 6 da parte 2ª. Que item é esse? Esse item intitula-se Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Percepções, sensações e sofrimentos. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre visão espiritual e audição espiritual. Visão dos espíritos e audição dos espíritos. Basicamente é isso que está dentro desse item. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que está dentro de um capítulo, que é o 6, chamado da vida espírita, que é o capítulo 6º da parte 2ª do Livro dos Espíritos. Parte 2ª é essa que trata do mundo espírita ou espiritual, ou ainda do mundo dos espíritos. Então, para a gente se situar, aonde estamos, o que estamos estudando, do que falaremos nessa noite. Interessante também citarmos aqui que é um capítulo, como diz o nome, da vida espírita, que nos faz lembrar algo muito importante, que muitas vezes no corre-corre do dia a dia, na nossa correria, no turbilhão das inúmeras coisas que temos para fazer enquanto encarnados, a gente se esquece de um detalhe muito importante. A gente se esquece que nós somos espíritos. Nós não somos esse corpo de carne, né? Nós temos um empréstimo divino deste corpo bendito, dessa carcaça bendita de carne, indispensável para o nosso progresso, indispensável para o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, mas nós não somos esse corpo. Nós estamos animando, intelectualizando, vivificando este corpo durante esta encarnação, como nós já fizemos com outros inúmeros corpos e outras incontáveis encarnações. Nós somos espíritos.
espíritos imortais, infinitos e, se ainda quisermos dizer, eternos, do ponto de vista que não temos fim. Alguém abriu o microfone? Alguém gostaria de falar? Se quiserem, fiquem à vontade, ok, pessoal? Se eu estiver no meio do raciocínio, eu só vou pedir para concluir o raciocínio e aí, então, abrir a oportunidade da fala. Então, dizendo que nós somos espíritos, também é impossível, não. Lembrem, companheiras e companheiros, que nós estamos fazendo, dentro da nossa proposta inicial de estudo, uma fundamentação doutrinária para, então, nós analisarmos as questões componentes do estudo de hoje, né? Então, dentro dessa fundamentação, já nos situamos onde estamos, do que estamos falando dentro de O Livro dos Espíritos. Agora, estamos fazendo uma fundamentação, relembrando de algo que esquecemos frequentemente, ou seja, que algo é esse? De que somos espíritos, não somos corpos, não somos este corpo que fala e que ouve e que faz inúmeras outras coisas mais. Nós somos espíritos infinitos, imortais, multimilenares, cheios de experiência, que já passamos por inúmeras encarnações, já desencarnamos, já encarnamos, já voltamos ao mundo espiritual, já voltamos ao mundo material, e nessas indas e vindas, que se perdem, o número delas se perde na poeira dos tempos, hoje estamos aqui mais uma vez vivendo temporariamente mais uma encarnação, mais uma experiência na carne, no mundo material. Continuando essa nossa viagem inicial, essa nossa fundamentação, convictos de que somos, de fato, espíritos, é impossível esquecer de uma estrutura que nos acompanha enquanto espíritos propriamente ditos, uma estrutura composta por fluidos, que tem o nome de perispírito. Perispírito. Todo espírito, do mais rudimentar, do mais imperfeito, ao puro, ou seja, ao espírito mais elevado, possui perispírito. É acompanhado por essa estrutura que é material, apesar de ser uma matéria muito refinada, muito sutil, muito etérea, mas é matéria. Essa estrutura que é composta por fluidos, essa matéria muito quintessenciada. Não é matéria palpável, não é matéria tangível, não é matéria ponderável. Os fluidos não podem ser, pelo menos por enquanto, medidos, tocados no seu estado original, no seu estado ordinário, digamos assim. Essa matéria muito sutil, não como uma matéria grosseira, como o nosso próprio corpo, ou uma mesa, uma cadeira, uma folha de papel, enfim. Os fluidos são matéria, mas uma matéria muito refinada. E são os fluidos que compõem, nesse caso, esse tipo de fluido, compõe o chamado perispírito, que é chamado também de corpo fluídico, ou corpo espiritual. É esse primeiro envoltório, esse envoltório do espírito propriamente dito, daquilo que somos como criaturas de Deus. A inteligência, o afeto, o intelecto, o sentimento, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, pertencem ao espírito propriamente dito, não ao perispírito. O perispírito, como já dissemos, é um composto material, apesar de ser uma matéria muito refinada, etérea, ou seja, é um composto fluídico, é um composto de fluidos, que é uma ferramenta, é um instrumento de que se serve o espírito propriamente dito para atuar no mundo material e para receber a influência deste. O perispírito é essa chave de entendimento desta via de mão dupla de influência de espírito sobre matéria e vice-versa, né? Da matéria bruta sobre o espírito.
Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Por enquanto, eu acho que ninguém tem dúvida, hein, Daniel? Então, sigamos adiante. Pessoal, se tiver também complicado, tiver difícil de entender, eu estou tentando ser o máximo possível simples e didático para a gente entender melhor as questões que vêm a seguir, tá bem? Mas se mesmo assim tiver difícil, tiver complicado de entender, a gente volta e explica. É porque eu considero que é muito importante entender essa parte inicial para entender bem as questões que se seguem. Então, o perispírito é essa chave de entendimento. E quando a gente entende que nós somos espíritos, como espíritos, não estamos em nenhum momento sem matéria junto de nós, inclusive desencarnados, percebam como isso, pessoal, é um convite de quebra de paradigma. O que eu quero dizer com isso? É um convite de mudança de pensamento que a doutrina espírita nos faz. Com essa frase que eu acabei de dizer. Nós, espíritos, estamos sempre acompanhados de matéria, mesmo desencarnados. Por quê? Quando nós estamos encarnados, nós estamos ligados a uma matéria mais grosseira e temos o nosso perispírito, que é uma matéria muito mais refinada, muito mais sutil, né, que são os fluidos. E quando nós estamos desencarnados, ou seja, libertos do último corpo que nos serviu depois do fenômeno biológico morte, nós também continuamos ligados à matéria. De que forma? Pelo nosso perispírito. Nós estamos o tempo todo acompanhados de matéria. E por que tem que ser assim, pessoal? Porque nós estamos necessariamente por uma questão de aperfeiçoamento, de necessidade de progresso, tanto intelectual quanto moral, por uma necessidade de aperfeiçoamento, tanto da inteligência quanto da nossa afetividade, do nosso sentimento, nós estamos necessariamente o tempo todo em contato com o mundo material, seja encarnados, seja desencarnados. Desencarnados, obviamente, esse contato é menos frequente, mas ele vai existir. Vocês querem ver um exemplo? Quando nós precisamos visitar um parente encarnado, nós desencarnados, a gente não vai ter contato com o mundo material? A gente não vai querer, de repente, se comunicar com ele? Não necessariamente pelas vias mediúnicas, não necessariamente pela mediunidade, mas, de repente, nós gostaríamos que ele nos sentisse um pouquinho, nos ouvisse, e, às vezes, até por uma reunião mediúnica. Nós, desencarnados, a gente, muitas vezes, está em contato com o mundo material, né? Nós, às vezes, podemos ser espíritos trabalhadores, auxiliares de fenômenos físicos, né? Que tipo de fenômenos físicos, por exemplo? Fenômenos de batidas, de aparições de espíritos tangíveis, quando o perispírito pode se tornar palpável, pode ser tocado, quando o espírito pode ser tocado, que é a vulga, né, conhecida popularmente como materialização espiritual, que na doutrina chama-se aparição tangível, quando nós podemos ser espíritos auxiliares, por exemplo, de fenômenos de curas mediúnicas. Então, a gente está em contato também com o mundo material, mesmo desencarnados. Por isso que é importante entender que o perispírito é esse elo de conexão, ou melhor, de comunicação entre mundo espiritual e mundo material. E nós, enquanto espíritos, nós nunca estamos fora de contato com o que é matéria, apesar de não sermos matéria, somos espíritos, né? Dito isso, pessoal, uma outra fundamentação que precisamos fazer é o seguinte: toda vez que emitimos um pensamento, toda vez que pensamos, essa onda mental enviada, ela sempre vai envolvida por uma corrente fluídica. Ou melhor dizendo, ela sempre vai acompanhada por uma corrente fluídica. Não é possível enviar um pensamento se este não for acompanhado por uma corrente fluídica.
Aí eu pergunto, da onde que vêm esses fluidos que seguem com os nossos pensamentos, pessoal? Daniel, nossos pensamentos são algo que nós, espíritos encarnados, produzimos. E até desencarnados, né? E até desencarnados, perfeito. Mas esses fluidos, certamente, já que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o meio pelo qual, né, fluem esses pensamentos, é muito provável, creio eu, que sejam emanações de nossos irmãos que a nós se liguem pelo pensamento. Um somatório, né, de vontades. Penso que esses fluidos chegam até nós, por via do fluido cósmico, pela vontade de nossos irmãos desencarnados. Eles chegam transitando pelo fluido cósmico universal, assim como o som precisa do ar para se deslocar, o pensamento precisa do fluido cósmico universal para se deslocar pelo universo infinito, seja qual for o destino, né? Foi muito bem isso que você colocou. E os fluidos que nos chegam quando um pensamento nos chega provém do emissor desse pensamento. Assim como nós, quando emitimos um pensamento, ele vai chegar no destinatário, seja quem for e onde estiver, vai chegar. E esse pensamento, ele parte de nós acompanhado por uma corrente fluídica. Esses fluidos partem do nosso perispírito, que é esse composto fluídico que nos acompanha em toda a nossa existência, desde quando fomos criados simples e ignorantes, até o momento de sermos puros espíritos. Então, essa é mais uma fundamentação. Toda vez que pensamos, esse pensamento, essa onda mental, vai acompanhada de uma corrente material, que é uma corrente fluídica, ou seja, uma corrente de matéria, sim, mas de uma matéria muito etérea, muito refinada. Isso é mais um ponto. E quanto mais nós nos purificamos enquanto espíritos, quanto mais nós nos melhoramos intelecto-moralmente, o nosso perispírito também vai ficando mais purificado. Os fluidos compositores do nosso perispírito vão ficando cada vez mais puros, ainda mais refinados do que já são. Ao passo que, quando nós estudamos uma obra kardeciana chamada A Gênese, nós lemos lá, particularmente de forma emocionada, que Jesus, para reencarnar, ou melhor, para encarnar no planeta Terra, o seu perispírito teve que assimilar os fluidos mais puros que existem nesse planeta, que não é de fluidos puros, tá, pessoal? O nosso planeta, a gente sabe disso, não é difícil entender isso, né? Mas para a sua encarnação, para ele mergulhar num corpo de carne humano, terreno, o seu perispírito teve que assimilar os fluidos mais puros que existem no planeta Terra. Por quê? Porque ele é puro espírito e não poderia ser diferente. Então, pessoal, foram essas fundamentações que nos levam até aqui. Temos aproximadamente mais 30 minutos para nós discorrermos sobre as questões citadas e para nós usarmos essa fundamentação a nosso favor no entendimento das questões que nós começaremos a analisar a partir de agora. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação, fiquem à vontade. Creio que está bem claro, né, Daniel? Todos estão conseguindo acompanhar o teu raciocínio aí na boa. Tá ótimo. Então, vamos adiante. Pessoal, como falei, para não ficar cansativo, vou ler um pouquinho, a gente reflete, depois lê mais um pouquinho, a gente reflete e assim por diante. Se vocês puderem estar com o Livro dos Espíritos em mãos, é melhor.
fica mais fácil de acompanhar. Eu aqui estou me utilizando da edição da FEB, a Federação Espírita Brasileira, com a tradução de Guilhom Ribeiro, tá? Que, inclusive, é a mesma que foi colocada aí no pôster, né? Na divulgação do estudo de hoje, né? Que é o verdinho do Guilhom Ribeiro. Então, questão 247, lembrando, falando sobre a vida espírita, especificamente sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A gente vai falar hoje sobre, basicamente, visão e audição espiritual. Então, vamos lá. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam os espíritos, né, transportar-se a esses pontos. Por exemplo, ele está perguntando, o espírito quer ver ao mesmo tempo que se passa em dois pontos diferentes. Ou não ao mesmo tempo, ele quer ver o que se passa em dois pontos diferentes. O espírito precisa ir até lá, até esses dois pontos, para ver o que se passa? Isso é uma pergunta dentro de uma pergunta só, é a primeira. Aí Allan Kardec faz uma segunda. Podem, por exemplo, os espíritos ver, aí ele já vai ser mais específico, simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Ele está perguntando aqui mais especificamente ainda. Os espíritos podem ver ao mesmo tempo, por exemplo, em dois hemisférios do globo, o que acontece ao mesmo tempo, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte? Aí os espíritos superiores respondem. Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, olha só, pessoal, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, olha o pensamento que a gente falava, ó, a onda mental, de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade, ou seja, esta capacidade, depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão espiritual, né? Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto, ou seja, podem ver várias coisas ao mesmo tempo. Quem? Só os espíritos mais adiantados. Quanto mais adianta-se o espírito em aperfeiçoamento, a gente pode entender, pessoal, aperfeiçoamento é a mesma coisa que evolução, é só porque eu prefiro as palavras doutrinárias aperfeiçoamento ou progresso, ou ainda adiantamento, né? Quanto mais o espírito se adianta em aperfeiçoamento, mais capacidades ou faculdades ele tem, como, por exemplo, ter a capacidade da chamada ubiquidade, que é semelhante, é sinônimo de onipresença, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo. Não como a onipresença de Deus, que está em todos os lugares ao tempo todo, sabendo de tudo o tempo todo, não é isso? Né? Mas é uma espécie de onipresença, ubiquidade, ou seja, os espíritos mais adiantados, eles podem não só ver, mas estar em vários lugares ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, ou seja, pessoal, vamos à nossa fundamentação. O espírito mais elevado, quanto mais ele eleva-se, por exemplo, ele sai do nosso nível, né? De espírito de terceira ordem, né? Espíritos imperfeitos, lá segundo a escala espírita, que também contida em O Livro dos Espíritos, é a escala que didaticamente fala sobre os níveis de aperfeiçoamento espiritual. Nós, por exemplo, por muito imperfeito que estamos, somos considerados ainda espíritos de terceira ordem. Mas uma vez adiantando-se e sendo considerados espíritos, por exemplo, de segunda ordem ou bons espíritos, nós vamos tendo cada vez mais capacidades. Quando a gente chega num patamar mais alto de espíritos de segunda ordem, quase espíritos perfeitos, mas ainda não perfeitos,
que são os chamados espíritos superiores, é o patamar mais alto dos de segunda ordem, ou bons espíritos, nós, por exemplo, já temos uma grande capacidade no sentido da ubiquidade, ou seja, nós seremos muito suscetíveis, conforme nos narra o texto doutrinário, de irradiarmos o nosso pensamento em vários sentidos ao mesmo tempo. Ou seja, de não só enxergarmos como espíritos, mas estarmos presentes ao mesmo tempo em vários locais, não só do mesmo planeta. Olha que interessante, pessoal. Olha que barato. E aí eu trouxe uma reflexão aqui. Eu fui pesquisar quanto é a distância da Terra até a Lua. É aproximadamente 384 mil quilômetros. Isso dá quase 900 idas e vindas Rio-São Paulo, tá, gente? Quase 1000 vezes indo e vindo Rio-São Paulo, quase. 384 mil quilômetros. A primeira viagem à Lua, só de ida, demorou 4 dias. 4 dias para ir à Lua. Esses espíritos do qual estamos citando, os mais adiantados, por exemplo, os espíritos superiores, na velocidade do pensamento, eles podem estar na superfície lunar. E nós, viajando de foguete, a gente precisa, ou precisou, pelo menos da primeira vez, 4 dias para chegar na Lua. Esses espíritos é na velocidade do pensamento. E nós aprendemos em doutrina espírita que a velocidade do pensamento é muito, não é pouco mais rápida, não. É muito mais rápida que a velocidade da luz. Então, se a velocidade da luz para nós é rápida, o pensamento é muito mais rápido que a velocidade da luz. Então, num átimo de menos de um segundo, esses espíritos podem estar na Lua, em Marte, em Júpiter, em outros locais do globo, com a velocidade do pensamento. Por isso, eles não só enxergam, mas eles podem estar presentes em vários locais ao mesmo tempo. Mas, Daniel, como eles podem estar presentes se eles estão no mesmo lugar, eles não saíram do lugar? Aí a pergunta de $1 milhão, que tem a ver com a fundamentação que a gente fez. Como esses espíritos podem se apresentar em vários lugares ao mesmo tempo, se eles estão somente do lugar onde eles estão, irradiando para vários lugares? Como eles podem se apresentar? Como eles podem aparecer ao mesmo tempo em vários lugares, pessoal? Que é a tal da ubiquidade espiritual. Quem quer responder? Se ninguém quiser responder, não tem problema também não, tá? Mas se quiserem, fiquem à vontade, porque aqui, pessoal, ninguém é dono da verdade, né? Todos nós somos estudantes espíritas, estudantes da doutrina e do evangelho. Ô, Daniel, com base na tua fundamentação, eu vou arriscar aqui, né? E primeiro eu vou fazer uma primeira pergunta a você. Guardando as proporções, assemelha-se de alguma forma essa capacidade, guardando as proporções, com aquele fenômeno da emancipação da alma, da dupla vista? Porque, vejamos, né, segundo nós já tivemos a oportunidade de estudar, a emancipação da alma do espírito encarnado permite a projeção de parte do perispírito, não é verdade? Ou do próprio espírito. Sim, perfeito. Do conjunto, no caso. Isso. Parte do conjunto. Depende do que o espírito tem a capacidade de fazer e do que ele queira, né? Depende do espírito. Perfeito. Estamos falando aqui, em tese, claro, dos espíritos mais evoluídos, puros, né? Mais elevados, então, isso. Mais elevados, melhor dizendo. Então, nesse caso, se o pensamento tem essa potencialidade e a capacidade desse espírito permite, é uma projeção. É uma projeção de parte desse corpo espiritual, né? Que permite essa ubiquidade, né? Que permite essa presença em mais de um local ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Exatamente isso, Olimar.
o pensamento, lembremos, o pensamento vai sempre acompanhado de quê? De quê, gente? A gente falou na fundamentação. Da corrente fluídica, né? Da corrente fluídica, certo? Fluido é matéria? Partindo do pressuposto de que o que não é espírito é matéria? Exatamente, muito bem, meu amigo. Exatamente isso. Isso, a matéria quintessenciada, refinada. Quando o espírito aparece numa reunião para todo mundo, que é a chamada aparição, pode ser só vaporosa, ou seja, que ninguém consegue tocar no espírito, ou pode ser a vulga materialização, que em doutrina espírita chama-se aparição tangível, aquela que você consegue tocar no espírito. O que a gente está tocando? É o corpo? O que a gente está tocando numa aparição tangível? É o perispírito, né? Não? É o perispírito, do ponto de vista molecular, temporariamente ali, só naquele momento modificado. Então, a ubiquidade se explica por isso. Um espírito superior, de onde ele estiver, ele irradia, como falou o nosso amigo, ele irradia o pensamento. O pensamento vai sempre acompanhado de quê? De fluido, de uma corrente fluídica, ou seja, uma irradiação é uma espécie de expansão do perispírito, porque esses fluidos que vão com o pensamento são fluidos perispirituais. E quando chega no local, ele tem a capacidade, se quiser e puder, é claro, de se mostrar através desses fluidos irradiados. Olha que barato, pessoal, quando a gente entende doutrina espírita, entende que tudo é capaz porque tem realmente uma explicação, né? Daniel, diga, meu caro. Você fez uma colocação aí que eu acho interessante, vou pedir para que você, se puder, aprofundar um pouquinho, porque são conceitos que às vezes causam certa dúvida ao estudo da doutrina. Você citou aí a aparição tangível e se referiu ao termo materialização. Isso. Que não é um termo doutrinário. Exatamente. É isso eu só falei materialização para as pessoas entenderem o que é. Perfeito. Aí a minha pergunta é, você diferenciou, em razão do termo materialização, não estar presente nas obras doutrinárias ou porque existe alguma diferenciação da substancial dos dois? Não existe diferenciação. Não existe. Em doutrina espírita, fenômeno físico, aparição, são dois. Quando a gente estuda lá em O Livro dos Médiuns, sobre os fenômenos físicos, tem um fenômeno físico chamado aparição, que é o quê? O espírito aparecer para todo mundo aqui. É diferente do vidente, que só o vidente, o médio vidente, vê aquele espírito. De repente, até o outro médio vidente presente vai ver também. A aparição não, todo mundo vê, médio ou não. Né? Só que a aparição ela pode ser vaporosa ou tangível. O que quer dizer tangível? Aquilo que pode ser tocado. A vaporosa, se você passar a mão pelo espírito, você não vai conseguir senti-lo. A tangível, se você tocar, você vai sentir como se fosse um corpo de carne mesmo. E a aparição tangível é a mesma coisa que a popular materialização, que o movimento espírita usa muito. Como eu sou uma pessoa que gosto muito, prefiro, né? Gosto muito de usar os termos doutrinários, mas para me fazer compreendido, eu também uso o termo muito utilizado pelo movimento espírita, ou seja, pelas pessoas que compõem o movimento espírita como nós, por exemplo, né? Que nem sempre são os termos doutrinários. É só uma questão de cuidado doutrinário. Está esclarecido, valeu. Então, essa coisa da ubiquidade se explica por essa questão. O espírito irradia-se, assim como, por exemplo, os próprios espíritos superiores utilizam o exemplo do Sol. O Sol não é um espírito, né? Mas ele consegue irradiar, ele é uma matéria muito potente, né? Ele consegue irradiar. Gente, você sabe a quantos quilômetros o Sol está da Terra? 150 milhões de quilômetros, são 150 mil quilômetros. O Sol está da Terra 150 milhões de quilômetros. E mesmo assim, a luz e o calor do Sol conseguem chegar a nós de forma satisfatória.
vivificando se tiver equilíbrio, ressecando se tiver desequilíbrio, né? A luz e o calor do Sol. Mas por que eu citei o Sol? Porque o Sol é um centro de irradiação. Assim como o Sol, o espírito puro, ou os mais elevados, especialmente os quase puros, os superiores, por exemplo, eles têm essa capacidade, que para nós é até difícil de compreender, de irradiar, não importa a distância e ao mesmo tempo, minha gente. Para a gente entender as capacidades de espíritos, e remetendo ao início da minha fala, para a gente lembrar que a gente é espírito e que, como espírito, quanto mais a gente progride, a gente é muito mais capaz do que esse corpo de carne putrescível, mortal, que vai apodrecer um dia, mais um corpo, mais uma vez. E para a gente se valorizar e nunca esquecer de que nós somos espíritos, criaturas de Deus. Mas sem deixar de valorizar, óbvio, essa carcaça bendita chamada corpo, né? E olha só, pessoal, o que Allan Kardec diz aqui no comentário, ó. No espírito, a faculdade de ver, ou seja, a capacidade de ver, essa é a nota de Allan Kardec, a resposta, tá? Vem pergunta, vem a resposta, entre aspas, e vem a notinha do codificador embaixo, um comentário dele. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, ou seja, o espírito, a visão do espírito não está no olho do espírito, porque ele não tem olho de carne. Ele enxerga por onde? Por ele todo. Todo o espírito enxerga, ao ponto que se eu tiver como espírito olhando para cá, eu estou enxergando lá atrás, do lado, 360 graus. É só eu querer, como espírito. Como a luz, aí ele faz uma comparação. Assim como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de... Olha que expressão bonita de Allan Kardec, gente. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Ou seja, a pessoa consegue enxergar de forma universal e se estende a tudo. Obviamente que vai se estendendo a tudo cada vez mais que o espírito progride, que o espírito se aperfeiçoa, né? Que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Ou seja, o encarnado pode até querer esconder alguma coisa de um espírito, mas se for um espírito elevado, ele vê o que está dentro de um objeto fechado. Ele não consegue esconder nada. Não consegue esconder nem pensamento e sentimento, quanto mais algo material, né? Que queira esconder. Então, olha o que ele fala aqui: não há trevas nem obstáculos materiais. Que bonito, né, gente? A gente perceber isso e a gente vai chegar lá. Esse lance de não há trevas, o espírito ele não precisa de luz para enxergar. Pode estar tudo escuro do ponto de vista material, ele não precisa de luz. Não é que nem a gente que precisa da luz impressionar o nosso nervo, a nossa retina, nosso nervo ocular. O espírito não precisa de luz, ele já carrega a luz por ser um espírito adiantado. Quanto mais adiantado for, mais luminoso. E mesmo um espírito que não carregue luz, ele pode enxergar em qualquer lugar sem luz, porque ele não precisa da luz material. Se tiver dúvida, pode me interromper, tá, pessoal? 248, vamos adiante. Aí eu só vou ler o que eu estou achando essencial, tá, pessoal? Para a gente não ficar cansativo pelo avançar da hora. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Allan Kardec pergunta, e os espíritos respondem: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. É aquilo que a gente já falou, né? O espírito enxerga além da matéria, gente. Ele não precisa. A matéria não é obstáculo para ele. Óbvio que, para os espíritos ainda muito imperfeitos, né? Pouco adiantados, ele mesmo, por muito materializado que é ainda, ele tem suas dificuldades de chegar além da matéria. Mas o espírito mais adiantado, nenhuma. Nada obscurece a visão desse espírito. Nada, absolutamente nada. 249. Os espíritos percebem os sons? Resposta: sim.
percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Ele ainda dá uma esculhambada na gente, né? O espírito superior. Não perde a oportunidade de dar uma esculhambada com amor, né? Porque ele sempre esculhamba com amor a gente, né? Ou seja, os espíritos mais adiantados, especialmente os mais adiantados, conseguem perceber sons que nos fogem, gente, aos nossos ouvidos materiais e até às percepções de nós, espíritos desencarnados, por ainda estarmos bastante imperfeitos. Eles conseguem ouvir muito mais e melhor do que a gente. Allan Kardec emenda numa subpergunta A. No espírito, a faculdade, ou seja, a capacidade de ouvir, está em todo ele, como a de ver, ou seja, Allan Kardec, esperto, pedagogo, didático, pergunta, bom, pensa assim, se o espírito não tem um centro de visão como nós temos os olhos, né? Ele também não deve ter um centro de audição como nós temos ouvidos. Se ele enxerga por todo ele como espírito, ele também deve ouvir por todo ele, certo? O espírito superior, é isso que eu estou entendendo? O espírito responde, todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Ou seja, também não precisa de um ouvido espiritual. Só os espíritos desencarnados muito pouco adiantados ou muito materializados, muito presos a matérias, é que pensam que precisam de olho, que precisam de ouvido, que precisa de boca para comer, que precisam comer, né? Só esses é que pensam assim. Aqueles que já compreenderam, gente, eu vou reforçar, não quero parecer chato e repetitivo, pessoal, mas isso daqui eu acho extremamente valioso. Eu vou repetir o que eu estou falando desde o início da nossa fala. Aqueles que compreenderam que nós não somos corpo, aqueles que compreenderam que todos nós somos espíritos, a gente nem precisa desencarnar para agir dessa forma, ou seja, de que forma? Agir como espírito, que não precisa de olho para ver, que não precisa de ouvido para ouvir, que não precisa comer, que não precisa de boca para falar. A fala espiritual, a comunicação é pelo pensamento, não é fala articulada como a gente aqui. A gente não precisa nem desencarnar para agir assim. Aí eu vou remeter ao que o nosso companheiro falou anteriormente. Emancipação da alma. O que é emancipação da alma? Toda vez que o corpo dorme, que o nosso corpo dorme, ou que a gente entra num estado alterado de consciência, a gente tem a capacidade de semi-desligar do corpo. Ou seja, a gente, espírito, se semi-liberta, se semi-desliga temporariamente do corpo. Isso é que é a emancipação da alma. Por exemplo, quando o corpo dorme. A gente não se desliga completamente, senão a gente desencarnaria. Mas a gente tem uma semi-liberdade temporária do corpo. Então, até durante a emancipação da alma, porque quando o corpo está dormindo, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o que a gente quiser, a gente tem livre-arbítrio, a gente tem capacidade de escolha. Então, a gente vai fazer o que a gente quiser. A gente pode ir para locais sublimes, reuniões de estudos, atender na nossa casa espírita durante a noite, nas dimensões espirituais da casa espírita. Ou pode ir para a esbórnia, para a orgia, para a farra. A gente vai fazer o que a gente quiser. E enquanto a gente estiver emancipado do corpo, nessas horas de sono, por exemplo, a gente pode agir como espírito. A gente não precisa falar pela boca, ou achar que tem que ouvir pelo ouvido ou enxergar pelo olho, porque a gente, espírito, não tem isso. Quem tem isso é o corpo. Gente, isso não é uma libertação, pessoal. Então, desde a encarnação, quando nós mergulhamos nessas benditas letras espíritas, a gente já pode praticar o ser espírito e se conscientizar constantemente que nós não somos corpos, que nós estamos novamente e temporariamente vinculados a corpos, ao nosso corpo da hora, desta encarnação, mas nós somos espíritos. Continuando a resposta lá do espírito superior. Quando o reveste um corpo material, ou seja, quando um espírito encarna, quando reveste um espírito um corpo material, essas percepções,
só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, ou seja, de que órgãos? A visão nos olhos. E tudo que se segue ao olho, retina, nervo ocular e tudo mais. Íris, né, cristalino, globo ocular. A audição pelo ouvido, pela orelha, pelo pavilhão aditivo, pelo ouvido interno, aqueles ossinhos internos do ouvido, que eu esqueci agora o nome, pelo nervo auditivo, e por aí vai, pelo tímpano, ou seja, pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas essas percepções, em se achando ele, o espírito, na condição de espírito livre, ou até semi-liberto. É óbvio que desencarnados, a gente tem uma capacidade de agir como espírito muito maior do que espírito encarnado emancipado. Mas já emancipado, a gente já tem alguma capacidade, porque então emancipados há um menor embotamento, um menor constrangimento do espírito pelo corpo, porque ele está semi-liberto do corpo. E para a gente fechar, porque já são 20 horas e 20 minutos e a gente precisa prezar pela disciplina, Allan Kardec pergunta a 250. Constituindo essas percepções, né? Essas capacidades, atributos próprios do espírito, isso são as percepções, né? Constituindo essas percepções, atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se as percepções, ou seja, já que o espírito enxerga por ele todo, ouve por ele todo, ele pode deixar, se quiser, de ouvir, de enxergar e de outras coisas mais? Aí o espírito superior responde: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Porquanto os espíritos imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Ou seja, o cara não quer ouvir nem ouvir, não quer ver nem ouvir, mas ele ouve e vê mesmo assim. Por quê? Porque tem sempre um espírito superior cuidando do imperfeito, que quer muitas vezes que ele ouça ou veja o que é útil para o aperfeiçoamento dele. Como uma criança rebelde que às vezes não quer ouvir o que a gente quer dizer, né? Não quer olhar para a gente, não quer ver uma coisa que a gente quer passar de mensagem importante para a educação dele enquanto criança. Então, pessoal, pelo avançar da hora, a minha fala propriamente dita eu termino aqui. Eu espero que tenha sido útil. Quero agradecer muitíssimo essa oportunidade de estudo em conjunto, da participação de vocês, se colocando ou não, da participação em sustentação fluídica para o nosso trabalho, a oportunidade de convivência fraterna, de troca de conhecimentos e de trabalho, né? Porque estamos aqui servindo. E se a coordenação permitir, se achar necessário que as pessoas que tenham dúvida ou queiram se colocar, eu estou prontamente disponível, lembrando que mensagem importante desse estudo para mim, pessoal, somos espíritos. A gente nunca se esquecer disso, ter isso em mente constantemente em nossa vida. Não somos corpos, precisamos desse corpo bendito, porém limitado, para as nossas encarnações, é indispensável para o nosso aperfeiçoamento. Mas como espíritos temos muito mais capacidades do que meramente como corpos. Muito obrigado. Daniel, nós é que agradecemos. É chato dizer, mas o estudo, quando ele é bom, ele passa muito rápido. Obrigado. E Obrigado, eu ficaríamos aqui te ouvindo mais umas 2 horas. Mas agora é uma oportunidade muito boa para quem estava te ouvindo aí, né, atentamente, que possa isso. Quem quiser, por favor, aproveitar essa oportunidade dada para o nosso irmão aí, fazer algum comentário. Eu vou fazer um breve comentário que você falou, você insistiu, né, na questão da compreensão, né, que devemos ter, que somos espíritos, né? E ontem, nosso estudo do Livro dos Espíritos que fizemos, outra parte do livro, nós estávamos estudando a abordagem de Kardec a respeito do maior obstáculo da evolução do espírito, segundo
nossos irmãos espíritos, né? O materialismo, né? E Kardec orienta de forma clara que hoje a missão principal da doutrina dos espíritos é exatamente isso: esclarecer a necessidade de se combater os princípios do materialismo. Não é verdade? E nada mais importante, primeiramente, a conscientização da natureza, da nossa natureza como espíritos que somos. Não é isso? Perfeito, meu amigo. Então, é importante, me parece, aproveitar essa oportunidade, como o Daniel está nos dando aí, para que nós possamos refletir, né? Se ainda, como estamos ainda nos enxergando, né? Ainda estamos valorizando aquelas coisas que não têm valor, né, Daniel? Exato, você falou muito bem, Lorimar, porque ser materialista não é só acreditar que morreu, acabou, ou seja, que não existe alma, que a gente é só um corpo, não é só isso, não. Materialista, de acordo com o dicionário, é aquele também extremamente apegado à matéria. E quando, pelo fenômeno morte, tendo que voltar ao mundo original, sofre muito, porque valoriza mais o que é material do que o que é o original, o essencial, que é o espiritual, né? Sofre por acreditar que está perdendo aquilo que lhe é caro e sofre Exato. por acreditar que talvez não tenha a segunda oportunidade, não tenha a próxima oportunidade. É isso que a gente precisa entender, né? O espírita que tem medo de desapegar precisa estudar um pouco mais, né? E estudando, a gente, é como Allan Kardec fala, né? Mais do que bem compreendida, a doutrina espírita precisa ser sentida e, sobretudo, praticada. Isso é uma frase do codificador que eu já li, pelo menos em 3 partes distintas das obras fundamentais. Olha que interessante, mais do que bem compreendida, ou seja, ele está falando, ela precisa ser bem compreendida a doutrina. Tem que fazer o que você acabou de falar, estudar. Então, mas mais do que bem compreendida, a gente tem que permitir que a doutrina nos fale a nossa intimidade, ou seja, como Allan Kardec coloca, mais do que bem compreendida, ela precisa ser, sobretudo, sentida, ela precisa ser sentida e, sobretudo, porque também isso não adianta nada, sobretudo, praticada. E isso que nós estamos falando, de tentar valorizar mais o espiritual do que o material, é uma prática básica do espírita, né? Perfeito, Daniel, perfeito. Aquele pequeno esforço, né? Que diz... Diário. Exatamente. Bom, Daniel, se alguém quiser, por favor, fazer alguma pergunta ao nosso irmão, o momento é agora, porque, caso contrário, se mais ninguém tiver nada a dizer, o horário nos convida. Para que, mais uma vez, tenha um comentário aqui, não sei quem alguém escreveu alguma coisa, um agradecimento aqui da nossa irmã Rosana, ao Daniel. Bom esclarecimento, gostei muito da didática, de fato, bastante didática a explanação do nosso irmão. Bom, meus irmãos, nesse momento, mais uma vez, somos convidados a tranquilizar nossas mentes e nossos corações para que possamos nos tornarmos receptivos, para que possamos, na medida da nossa capacidade individual, expandir nosso perispírito a fim de que possamos nos conectarmos mentalmente com o mundo espiritual, permitindo que se aproximem de nós nossos guias, nossos companheiros que são sempre conosco em todos os momentos, nossos guias espirituais, mentores, trabalhadores de nossa casa, o Grupo Espírita Maria Madalena, que sabemos mais essa noite, junto de nós estiveram buscando dilatar nossa capacidade de compreensão para que pudéssemos ter ouvido de ouvir as palavras, embora bastante claras, do nosso irmão Daniel, para que, compreendendo, possamos transformar em sentimentos esse conhecimento. E que, nesse momento, possamos nos fazer receptivos para que esses irmãos, em se aproximando de nós, possam, nesse momento, nos beneficiar através
do passe espiritual, que possamos sentir essa brisa suave que sobre nós desce, apacentando nossos corações, tranquilizando nossas mentes, penetrando pelas fibras do nosso corpo físico e alcançando o nosso corpo espiritual. Como que regenerando todo o desgaste que esse corpo perecível experimentou no decorrer do nosso dia, revigorando nossas forças, revitalizando essas fibras orgânicas, que possamos nos sentir verdadeiramente recebendo o tratamento de que necessitamos. Graças a Deus, que agora, tratados em nossas necessidades, possamos projetar nosso pensamento para que em nossa tela mental possa surgir os rostos dos nossos companheiros, trabalhadores de nossa casa, aqueles irmãos que, mesmo querendo, não puderam estar reunidos conosco pelos meios virtuais, mas que certamente estão pelo pensamento, aqueles companheiros que costumavam nos ver e abraçar quando era possível em nossa casa, que seus rostos, suas vozes possam estar ecoando em nossa mente, para que possa o nosso pensamento ser a ponte, através da qual farão com que chegue até eles um pouco dessas energias que hoje ajudamos a produzir, de paz, de luz e de amor, e que também eles possam ser tratados em suas necessidades. Lembremos dos nossos amores, nossos entes queridos, aqueles que sabemos, como nós, necessitam também desse tratamento, que possamos fazer com que nosso pensamento seja a ponte pela qual nossos amigos do plano espiritual também os alcançarão, oferecendo a eles também o tratamento de que necessitam. Que nossa mente possa expandir, nosso pensamento possa levar até aqueles nossos amores, que até bem pouco tempo caminhavam ao nosso lado, interferindo positivamente em nossas vidas, permitindo que interferíssemos diretamente nas deles, mas que seus planejamentos individuais levaram a que retornassem antes de nós ao verdadeiro lar, à paz espiritual. Que possamos alcançá-los, e aqueles que ainda se veem na vicissitude de retomar a consciência do estado que se encontram, possam receber nosso pensamento como um acréscimo de luz em suas mentes, para que compreendam a necessidade de rogar pelo amparo das equipes espirituais, para que retornem o mais rápido possível à jornada do progresso e da evolução. E aqueles irmãos que já conscientes do estado que se encontram, já devidamente ambientados na vida do plano espiritual, que recebam o nosso pensamento como um abraço fraterno, para que tenham a certeza que não foram esquecidos e que, como eles, ansiamos pelo reencontro. E que possamos projetar nosso pensamento até a nossa casa, nosso lar, do nosso lar até o nosso porto seguro, que é o Grupo Espírita Maria Madalena. E que a luz que hoje ajudamos a produzir possa iluminar cada recanto daquela obra, e ela possa, mais essa noite, ser o farol a iluminar a escuridão desse mar de dúvidas, hesitações, para que possam nossos companheiros, utilizando-se dos fluidos que hoje oferecemos, produzirem a medicação que será oferecida a nossos irmãos, que do plano espiritual, sabemos, para lá são conduzidos e tratados em suas necessidades. Que possamos dar a nossa participação, ainda que involuntária, e que essa noite todos nós possamos juntos
fazer com que essa energia, essa luz, esse amor exceda as paredes de nossa casa, espalhe-se por toda a vizinhança, as ruas, os bairros vizinhos, por toda a cidade, sendo mais um ponto de luz na escuridão. Pois que, se recebemos, sabemos, temos a obrigação de dar. E que, nesse momento, possamos, mais uma vez, juntos, elevar ao alto, buscando alcançar as vibrações mentais de Jesus, nosso Mestre, nosso pensamento, para que possamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor, por ter nos permitido mais esta noite estarmos aqui, reunidos em Teu nome, cumprindo a Tua promessa de estar conosco, nos envolvendo em Seus braços fraternos. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter a necessária firmeza de vontade para continuarmos a seguir Seus passos, Senhor, hoje e nos dias que virão, com as graças de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos. Graças a Deus. Muito bom.